E aí galera, boa noite, todos estão bem? Então bora para a aula. Vamos finalizar a prancha diagramada. Acredito que ela tenha ficado nesse estado, tá? A gente já tinha lançado todas as imagens, texturas, havíamos feito o carimbo, colocamos diagramas, né? Só não tinha aqui os brushes, os pincéis aqui da vegetação. Humanização vocês já tinham feito também. E o carrinho eleito lá democraticamente também foi colocado aqui na garagem. A organização dos layers, aqui no nosso painel de layers, ficou então textos, humanização, diagramas, executivo, render, carimbo, cortes, texturas. Deem um confere aí, porque tentem manter nessa ordem. Se não tiver igual a de vocês, tentem manter nessa ordem. Talvez a localização esteja fora aqui das pastas. Então vocês podem organizar ela dentro da pasta executivo. A gente tem o terreno, que é esse pretinho aqui, representando o terreno. Dá pra gente colocar o nome das ruas aqui, indicando, né? Aqui é rua X e aqui rua A, por exemplo. E aí a gente tem aqui o nosso layer da localização. Então era isso aí. Vamos lá, falta aplicar um efeito nas bases, né? Se eu não me engano, falta a gente... eu expliquei rapidamente aqui como que a gente colocaria esse efeito do corte da terra, no terreno ali, né? Como que a gente faria esse efeito aqui. Então, só relembrando, a gente vai abrir a pasta lá do nosso curso. Está aqui na área de trabalho. Deixa eu ir lá para texturas. Eu tenho concreto danificado. Tá? Eu vou clicar, segurar e arrastar. Jogar dentro do Photoshop. Como eu já estava com a minha camada dentro da pasta corte selecionada, ele lançou a imagem automaticamente em cima da minha camada selecionada. Então essa é a camada de concreto danificado. Eu vou dar um Enter ali, nela. Vou excluir a de baixo. Percebam que a gente vai deixar ela com o Blend Mode aqui, o modo de mistura, em Light Color. Light Color 25% de opacidade. Só vai aparecer 25% dessa nossa textura de concreto danificado. Tá? Então eu vou apagar aqui ele, só para mostrar o efeito. Eu joguei aqui a minha textura. Por enquanto ela está aqui enorme, atrás da nossa perspectiva principal. Está solta. Então eu vou dar vou colocar ela para fazer o recorte somente em cima da minha base. Eu vou desligar ela aqui, ó. Eu só quero em cima da minha base, do meu shape, tá? Da minha forma que eu criei, usando a ferramenta aqui de shape. Desculpa, usando a ferramenta de Pen Tool que a gente utilizou. Dá para fazer com shape também, mas a gente usou a Pen Tool. Atalho B ou atalho P do teclado de vocês. Daí vocês vão fazer a marcação, selecionar aqui em cima na barra de status da Pen Tool, selecionar a cor, um tom de cinza, né? Um tom de cinza para bater, ornar com esse tom nosso aqui. Deixar sem a borda, que é o stroke, sem a borda, certo? E é isso. E aí vocês vão fariam aqui o contorno, respeitando o corte do nosso terreno. Beleza, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa forma. Então seria isso daí basicamente. Dei um Ctrl Alt Z, porque nós já havíamos feito esse desenho. Voltei novamente, voltei. Eu posso excluir aqui do lado dessa camada que eu criei, tá? Só estou excluindo ela.
Então vou ligar a minha camada de concreto danificado, a minha textura. Lembrando aqui que para dar o zoom, mantém o Alt pressionado no teclado e rola o scroll do mouse, tá? Beleza. Agora eu vou dar um Ctrl T, comando Ctrl T, para a gente dimensionar a nossa textura. Aqui eu estou segurando Ctrl, estou segurando o Alt e Shift. Eu cliquei na minha âncorazinha do canto, cliquei aqui nela, segurei, pressionei Alt e Shift para ele redimensionar proporcionalmente, tá? Soltei o meu clique, soltei o Shift Alt, direcionei ali a minha camada em cima do shape, da forma que a gente criou. Enter, desfiz o comando. Agora aqui é importante, agora lembra, para a gente recortar a camada de cima de acordo com a forma de baixo, respeitando a forma de baixo, ela só vai aparecer na forma de baixo, que é o nosso shape. Eu mantenho o Alt pressionado, pressiono o Alt no teclado e direciono o mouse, o cursor do mouse aqui entre essa divisão das duas camadas, do concreto danificado e da base corte. Vai aparecer esse símbolo que vocês estão vendo, e aí eu clico com o mouse, dou um clique, e aí o meu recorte vai ficar somente na minha forma logo abaixo, na minha camada logo abaixo. Se eu desligar essa camada, percebam que o concreto danificado, a textura, ela some também, tá? Então é isso. Aí, para manter esse aspecto que a gente tem das outras bases, a gente vai colocar então no efeito, como eu falei, ó, no modo de mistura, o Blend Mode, Lighter Color e 25% de opacidade. A gente vai colocar em 25% de opacidade. Eu posso deslizar aqui, clicar, segurar e deslizar. Eu posso inserir o valor. Tá, então tá lá o meu efeito. Parece até que ficou mais interessante, um rachadinho. Esse rachado ficou um pouco mais interessante, como se o terreno fosse rochoso. Beleza, concluído esse aqui. Nós faríamos da mesma forma nas outras camadas. Nós faríamos nos outros dos nossos terrenos, né, na nossa terra, o mesmo processo. Pen Tool. Depois criaríamos a textura em cima e e aplicaríamos o efeito aqui nela, como fizemos no anterior. Então é só um efeito repetitivo. Vocês vão fazer isso 2 vezes para concluir o corte BB e o corte CC. Tá, então finalizamos aqui os cortes. Vamos inserir então os brushes de vegetação. Eu tenho aqui em texturas, deixa eu ver se está em texturas que eu coloquei. Não, não está em texturas. Vai estar em humanização. Humanização, na pasta humanização, eu criei, vamos ver, eu criei uma camada vegetação, vegetação 1. Como que vocês criam uma camada? Lembrando, ó, aqui nesse íconezinho aqui embaixo, Create New Layer, é só clicar nele e vai criar um novo layer vazio para vocês, tá? Então aí a gente insere esse brush, nós vamos pintar essa vegetação no nosso layer, no nosso novo layer. Aqui eu só estou demonstrando, eu já criei o layer vegetação 1, mas eu criaria o vegetação, então, vegetação, layer vegetação, Enter, ativaria o meu brush, B do atalho B do teclado, e selecionaria os meus brushes de árvores, que se não foi adicionado, se a gente não adicionou durante a aula, eu já vou mostrar aqui como que a gente
Só recapitulando como que a gente faz para adicionar um arquivo em formato de brush, como que a gente adiciona no Photoshop, tá? Vamos lá, eu vou para abrir a pasta do curso. Eu tenho a nossa pasta de brushes, eu tenho aqui paisagismo e eu tenho os nossos arquivos com extensão ABR. Isso quer dizer que é um arquivo de brushes do Photoshop. Se vocês clicarem, é só clicar 2 vezes ou clicar com o botão direito em cima e clicar em abrir. Clicou em abrir, ele vai já abrir o Photoshop. Se não tivesse aberto o Photoshop, ele abriria. Como já está aberto, ele só vai mostrar para mim aqui que ele adicionou, descendo a barra de rolagem aqui no Brush Presets. Lembra desse ícone aqui, ó, do Brush Presets. Tem que estar o comando do brush ativado para a gente ver eles ativos, assim, branquinhos. Daí eu adicionei ele e eles vão aparecer aqui embaixo, tá? As minhas árvores. Vai aparecer sempre lá embaixo, né? É sempre os novos são aqui embaixo que eles aparecem. Então tá, eu vou deletar esse layer vegetação, como eu já havia criado, e vou desenhar nesse que já existe, no vegetação 1. Eu vou colocar só mais um brushzinho aqui de vegetação. Pode ser esses pequenos aqui, é representativo. A gente vai mudar para as nossas cores aqui, ó, foreground color e o nosso background color. Eu vou dar um D, atalho do teclado D, para a gente voltar para as cores padrões, preto e branco, preto na frente, branco atrás, e vou aplicar o efeito aqui da árvorezinha. Tá bem pequeno, pode passar como um arbusto. Para efeito didático, vamos lá, colocar um aqui, ó, tá? Fica até interessante. A gente pode colocar uma árvore lá atrás, como se fosse um coqueiro. Acho que está no template de vocês, galera. Esse aqui, vou colocar um coqueirinho ali atrás, representativo. Vou diminuir o tamanho do meu brush. Eu posso clicar com o botão direito na tela e diminuir aqui pelo size, certo? Posso aumentar aqui. Ou eu posso pressionar no teclado, chaves para a esquerda, abre chaves, né? Vai aparecer aí na tela de vocês. Opa! Só que eu tenho que desfazer ali o comando, fechar aquela telinha, e aqui chaves, abre chaves, fecha chaves, ele abre. Abre chaves, abre chaves, ele diminui, fecha chaves, ele aumenta. Então eu vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Eu posso deixar desse tamanho e olhem só o que eu vou fazer. Eu vou usar agora, eu não quero esse tronco, essa base da minha palmeira na frente aqui do muro, né? Voando assim, tá bem esquisito. É como se fosse o muro aqui, o nosso muro. Percebe que aqui é como se fosse o muro. Então a gente vai recortar só essa parte aqui. Eu vou criar uma máscara. Lembra aqui embaixo, Add Layer Mask. Tá? Preto é a nossa cor da frente. O preto vai ocultar o que eu quiser. Eu vou mudar o nosso brush aqui em Brush Preset. Selecionaria lá em cima o nosso primeiro brush, o mais duro aqui, não o soft, não é esse soft round, deixa no mais duro, é o hard. E aí vocês podem aproximar, diminuir o tamanho do brush, como se fosse um muro ali. É como se essa vegetação tivesse no nosso vizinho, por assim dizer, né? Como se estivesse no muro do vizinho. Dá um efeito interessante. Beleza. A gente colocou essa vegetação ali. Está lá o nosso layer de vegetação. Eu vou colocar como vegetação 1, certo? Manter a vegetação 1. A nossa vegetação 2 vai ser
essa vegetação aqui, na verdade não vegetação 2, vegetação cortes. A gente vai fazer uma vegetaçãozinha nos cortes, vai ficar bem interessante aqui. Vamos fazer um corte perspectivado, tá? Vai ficar bem legal. Estou com a camada selecionada, vegetação cortes, eu vou pressionar o atalho de brush, B, brush presets, vou selecionar as árvores, tá? Vou deslizar aqui a barra de rolagem, vou lá selecionar as minhas árvores, selecionar uma mais ou menos parecida. Essa aqui tá interessante. Tá, aí galera, eu não acredito que eu tenha explicado esse atalho para vocês. Pra gente não mexer aqui na opacidade, aqui tá em 100% a nossa opacidade do nosso brush. Se eu clicar aqui, ele vai ficar preto total, porque a nossa primeira cor aqui é o preto, foreground color. Vou voltar aqui, dei um Ctrl Z. Se eu mudar aqui essa opacidade para 50%, ele vai aplicar só 50% do nosso brush. Vou dar um Ctrl Z. É a mesma coisa que vocês usarem as numerações de 1 a 9, de 1 a 0 no teclado numérico de vocês. Se vocês pressionarem 1, percebam que lá em cima vai ficar com 10% de opacidade. Se pressionarem 2, 20, pressionarem 3, 30% e assim sucessivamente. Então, eu quero dar um efeito degradê. Eu vou jogar 50%, 30% mesmo aqui, vou manter com 3, 30%. E vou colocar essa vegetação aqui. E vou alternar as nossas árvores aqui para dar um efeito, fazer um mix aqui, né? Vai ficar legal. Essa aqui eu já usei, essa daqui é a mesma, tá? É a mesma que aquela ali. Eu vou usar essa outra aqui, a 624 de tamanho de pixels. E vou diminuir a opacidade para 10%. Vou jogar ali 10%. Vou jogar ela aqui também, aqui do lado. Vou jogar ela... Não se preocupem com o muro. Vou aumentar aqui o calibre do pincel. Não se preocupem com o muro, porque a gente vai fazer o recorte igual a gente fez anteriormente, tá? Então, cliquei aqui, 10%. Dá para jogar um coqueirinho ali atrás. Também fica legal. Eu vou aumentar para 30%, 20%. Vamos ter uma variação aí de 10% a 40%, tá? De 0 a 40% mais ou menos de opacidade dessas nossas, do nosso paisagismo. Então eu cliquei aqui, mais ou menos, tá legal. Não, eu não quero essa palmeira, vou dar um Ctrl Z. Eu vou usar essa outra palmeira aqui. Lembra mais o nosso cerrado, parece um buriti, né? Um babaçu. Quem entende aí dos coqueiros, manda nos comentários. Tá, aí eu vou colocar ele mais ou menos aqui. É bem legal essa palmeirinha. Ok. E vou jogar mais algumas arvorezinhas menores aqui, como se fossem uns arbustos, tá? Diminuir elas. Esse tamanho aqui, tá legal. Vou jogar 5%. 5%. Enter, tá? Pressionei o 5 do teclado, ele já mudou aqui para opacidade de 5%. E eu vou jogar ele aqui, ó. Percebam como que fica legal, quase não aparece. Vou diminuir um pouco. Beleza. Tem um outro aqui, um outro arbustinho, eu posso jogar uma opacidade de 15%. Pressionei 1 e 5 no teclado. Diminuir o calibre do brush. Vou jogar ele aqui. Vou jogar um outro ali. E só mais uma arvorezinha para aparecer bem ali atrás, bem no fundo aqui, ó, mais ou menos. Isso é bem pessoal, viu? É bem pessoal mesmo, né? Vocês podem... Mas dá um efeito legal essa coisa da vegetação. A quantidade aí é com vocês, né? Eu tô colocando aqui, vou jogar agora 30%. Para aparecer ali, beleza, 30%. Agora eu não quero que apareçam os troncos das minhas árvores, só quero as copas delas, né?
e os troncos. Aí a gente vai criar a nossa Layer Mask. Pode clicar aqui no Add Layer Mask ou clicar com o botão direito em cima da camada. E aqui a gente tem... Não tem nada. Não tem, se não, deixa eu só ver aqui. Também não. Clique, também não. Realmente aqui vai ser no Add Layer Mask. Então, só Add Layer Mask. Beleza, a gente criou a nossa máscara. Vou mudar o tipo de brush. Brush Preset. Vou voltar pro forte, pro hard, round aqui. Cliquei nele. Aproximei. Tá, tava em 30%, por isso que não apagou totalmente. Eu vou colocar aqui de 30, eu vou colocar para 100. Ou digito 0, não aqui, né? Não com o texto selecionado. Fora eu digito 0 e ele já vai para 100. Ou eu venho aqui, clico 2 vezes, digito 100 e Enter. Beleza. Tô apagando essa, tô apagando a outra também. Diminui aqui o calibre do brush. Clicou, cliquei. Percebo que se eu estou clicando, eu posso clicar e segurar, né? E arrastar, eu posso clicar. Ok? Observem que aqui na nossa Layer Mask vai ficando os pontinhos pretos. Eu usei o preto, né, para ocultar. Eu não quero ver isso, eu vou jogar preto no nosso fundo branco aqui, na Layer Mask. Beleza, olha aí que efeito interessante. Como ficou bacana esse corte. Árvore e pessoas valoriza bastante, viu, gente? Valoriza demais a prancha diagramada. Tanto a textura quanto a humanização. Percebam, dei um Ctrl 0 aqui para a gente encaixar toda a prancha na visualização. Olha como que dá uma valorizada. Bom, então é isso. Agora a gente vai na textura de fundo que a gente tem aqui, que é aquele céu que está nublado, né? Meio nublado. Está até fazendo uma fusão aqui com a nossa cobertura da casa conceito. Eu quero dar um destaque aqui nessa cobertura, nessa platibanda, na laje, e eu vou dar uma esbranquiçada aqui ao redor, tá? Eu vou dar uma esbranquiçada aqui ao redor, mas a gente vai fazer isso na máscara da nossa textura de céu. Então tá, eu vou aqui contrair a nossa pasta humanização, vou esconder ela, vou lá em texturas, vou expandir aqui a nossa pasta texturas e vou selecionar aqui, ó, a nossa Layer Mask. Essa é a nossa pasta textura, ó, é a nossa camada textura de céu. Eu até vou colocar aqui o nome céu, porque não estava antes. Céu, beleza. E agora eu vou selecionar aqui a nossa Layer Mask. Ela já tem aqui um preto, percebam que ela já tem um preto, que eu recortei para não invadir a nossa aquarela, que pega os cortes aqui, a textura da aquarela, tá? Então, eu vou selecionar agora o brush, no Brush Presets, o Soft Round, tá? O tamanho dele é mais ou menos esse aqui, 300 pixels, tá? De calibre. Ó, eu cliquei ele sem querer e já deu um efeito. Eu vou jogar, nesse caso aqui, você joga em uma opacidade baixa, para, se ficar fraco, você só vai clicar mais vezes para intensificar o efeito. Vou jogar 20%, cliquei, digitei 2 aqui no teclado, ele já mudou a nossa opacidade para 20%. Então, ó, 20%. Vou passar aqui ao redor da nossa estrutura. Ao redor da estrutura, passei uma vez, voltei. Beleza, aí ficou fraco. Eu vou passar novamente. Vou dar uma esfregadinha bem aqui de boa. Tá. Aí já está começando a aparecer, ó, perceba, já está começando a destacar a nossa estrutura. Também daria para fazer o que? Deixar mais escuro o tom do nosso céu aqui próximo da nossa cobertura, que é clara, então daria um contraste. Mas vamos lá, vamos manter aqui, mantive o 20,
Vou passar mais uma vez. Vou passar mais uma vez, ó. Aqui, ó, como que ficou legal o efeito. Deu um destaque melhor. Aqui nem tanto, parece que estava melhor antes. Então eu vou mudar aqui, ó, alternar a minha cor da frente, a foreground color, para branco. E vou reverter o efeito aqui, ó. Vou reverter. Eu estou revertendo. Aí, apareceu mais. Vou mudar para o preto novamente. Mudei para o preto. E vou dar um destaque. De repente, nessa estrutura aqui em cima também, nesse render. Vou passar uma bordazinha. Como se fossem nuvens, né? Como se fossem nuvens. E outra, pessoal, deixa eu ver se eu mandei para vocês a textura de nuvens. Deve estar aqui, Mix, Free Photoshop, deixa eu ver, entorno, Cloud. Tá aqui, ó, na pasta lá do nosso curso, tá em Brushes, entorno, Clouds. Vocês cliquem aqui, cliquem 2 vezes e adicionem no Photoshop. Vai aparecer lá por último para vocês. No meu caso aqui já tinha, ele não repetiu, apareceu aqui, ó. Essas são as nossas nuvens. Percebam que legal esse efeito. Tá com 20% de opacidade no nosso brush. Que eu tô desenhando na nossa Layer Mask. Tá? Eu vou aumentar, vou fazer um teste com 20%, ver o que ele vai fazer. Ficou bem fraquinho. Eu vou jogar 40%. Vou clicar em digitar 4, Enter, beleza? E vou aumentar esse calibre da nossa nuvem. Vou aumentar chaves, fecha chaves, ele vai aumentar. Ou simplesmente desliza aqui. Aí começa a ficar interessante. Eu vou fazer umas nuvens aqui próximo. Eu posso clicar uma vez, 2, 3. Olha que bacana. Já deu um efeito ali de céu naquela parte. Eu quero outro tipo de nuvem, eu vou clicar aqui, expandir o Brush Presets, vou selecionar essa 854, é uma nuvem interessante, vou aumentar ela, está em 40% de opacidade, vou jogar essa nuvem aqui, esse canto, não ficou tão legal, vou jogar aqui, clicar 2 vezes no mesmo lugar, sem mexer o mouse, já dá um efeitozinho legal de nuvens ali. Ou eu poderia colocar nuvens aqui para baixo, invadindo o térreo. Façam um teste e vejam. E aí vocês veem se harmoniza, se dá uma harmonia legal. Tá? Já deu outra cara a nossa prancha. Bom, é isso. É isso, a gente finaliza aqui a nossa prancha. Eu mando em seguida para vocês como que a gente vai exportar ela. Como que a gente vai exportar ela para o formato PDF, para vocês poderem plotar, né? E mandarem para a gráfica, e como gerar uma imagem se vocês quiserem divulgar em Instagram, redes sociais, né, e tal, gerar um JPEG, PNG, enfim. Beleza? É isso, até a próxima, gente, valeu!